Existe um mundo como possibilidade que a gente pode encarar quando ele pensa por uma outra globalização, discutindo do pensamento único, morte do Estado, regramento geral para todo mundo, o mundo é uma aldeia global, todo mundo tem os mesmos direitos e deveres, entre aspas, e um mundo que é perverso. Quando vocês enxergam aqueles barcos chegando nos países europeus com migrantes, que morreu criança, morreu velho, e os idosos, e que não tem onde chegar e como chegar, e daqui a um pouquinho são mandados de volta, essa é a perversidade do mundo. Seria possível um mundo diferente? Quem é que não é migrante? Quem é que é dono da terra onde ele vive? Pode passar para o outro. Entramos aí, então. Esse seria o meu pano de fundo para pensar o que eu vou dizer para vocês nesses outros minutos que me sobram. As políticas de Estado e a força do lugar no contexto atual. A minha grande questão seria a seguinte: é possível considerar uma discussão que compreenda o mundo do trabalho como não sendo apenas o sinônimo para o mercado? Aqueles que trabalham com as tecnologias avançadas vão dizer: não, nós temos que saber as tecnologias, mas para quê? Vamos fazer o que com as tecnologias? É possível a gente pensar uma formação do professor, do nosso professor, nos cursos que nós formamos professores, que não seja apenas para o mercado de trabalho, mas que seja para além do mercado de trabalho? E daí eu perguntaria: para qual mercado de trabalho? Se muita profissão não vai existir mais quando as nossas crianças se formarem, estiverem prontos para trabalhar, começarem a trabalhar. Que mundo do trabalho que nós estamos formando? O mundo do trabalho que eu conheço hoje e que me dizem que é este o mundo do trabalho? Ou o mundo do trabalho que eu não sei nem como é que vai ser? Tu abre aquelas coisas da internet e todo o tempo aparece quais são as profissões que vão sobreviver. Eu não quero nem olhar quais são as que vão sobreviver, mas o professor vai sobreviver, embora queiram fazer EAD, embora queiram fazer online, embora queiram fazer escola home office e por aí afora. Então, essa é a nossa grande questão, e esse é o recado que eu queria deixar para vocês, para nós discutir até quarta-feira. Nós podemos pensar uma formação para a cidadania que seja, além de ser sinônimo de mercado, de formar para o mercado, um engenheiro que se forma, eu tenho filhos engenheiros, um engenheiro que se forma para o mercado não pode ficar parado, ele tem que se atualizar, porque senão daqui a pouquinho o emprego dele vai por água abaixo. E nós, o que estamos fazendo com o professor? E por isso é importante diferenciar uma formação para a vida e de outra destinada apenas à produção de respostas a questões técnicas. E aí eu diria o seguinte: essas questões técnicas se superam com os avanços da tecnologia. Hoje, os exames de avaliação que estão postos, eles têm uma característica, uma marca. São dentro das políticas públicas, que vocês estudam. Mas eles têm uma marca, eles têm uma característica. Eles podem ter outra característica, mas com certeza, se o mundo do trabalho vai ser diferente, ele vai ter que ter outras marcas. Agora, uma coisa para mim é certa: formar um sujeito, para além de pensar o mundo do trabalho, formar um sujeito para a vida, é ensinar o sujeito a pensar. É um sujeito que pode fazer escolhas. E eu não vou conseguir fazer meus alunos fazer escolhas se eu dito ponto no quadro, escrevo no quadro, faço qualquer coisa, ou mando ler no livro ponto, o ponto do livro-texto, e depois faço perguntas que estão lá postas no livro-texto, ou que eu, como professora, disse na aula. Não é este o jeito do aluno aprender a pensar. O aluno tem que aprender a pensar assim, em cima dos problemas do mundo da vida. E daí eu, de novo, como professora de geografia, o conteúdo da geografia é super importante, assim como o é o da história, ou da matemática, ou da biologia, e etc, etc. Então, é possível fazer isso? Pode ir adiante. Como formar professores para a escola básica? Essa é a grande questão. A velocidade da informação faz com que tudo esteja interligado.
e os espaços e tempos assumem outros significados que não são os tradicionais. Os exames que os alunos têm que passar, agora já passou, as avaliações e o próprio cotidiano dos alunos. Eu tive orientandos, professor de escola básica, que tinha lá seus 15 alunos dentro da sala de aula. Chegava no outro dia, lá tinha 10. Onde é que está o fulano? Ah, fulano está grávida, 12 anos, não vem na aula mais. Outro fulano, o pai se mudou porque não tinha trabalho aqui, foi se mudar para outro lugar. Outro dia tinha outros alunos, além dos 10 que ficaram, tinha mais outros 3, 4. Ah, a família se mudou e veio para cá. Como é que tu vai ensinar sem conhecer esses cotidianos? Como é que nós vamos fazer para ensinar esse cotidiano? Não tem cotidiano para ser ensinado. A Adriana, que estudou o cotidiano, pode falar isso melhor do que eu. Nós temos que conhecer o cotidiano do mundo da vida, das pessoas que vivem nesses lugares. Esta que é a grande questão. Não adianta eu preparar aluno para tirar nota boa, para salvar professor e para dizer que ele merece prêmio, ou porque ele vai ficar doente, porque a pressão é tanta que não aguenta. Essas novas dimensões de espaço e tempo exigem uma nova atitude, ou outra forma de encaminhar a formação docente, diferente daquela que deu origem à nossa formação. Vamos lembrar como é que nós fizemos a nossa formação, como é que era a nossa aula de geografia, como é que era a nossa aula, e eu falo de geografia porque tem vários colegas aqui que são da geografia. Como é que era a nossa aula de qualquer outra disciplina? Não é mais o mesmo jeito que o nosso professor, que nós formamos na universidade, vai ter que trabalhar com os seus alunos. Que jeito que é esse? Não tem regra, não tem um manual que está escrito isso. Mas então como é que eu vou fazer? Quando eu digo que a dimensão de espaço e de tempo exige outra atitude e outra forma de encaminhar a formação docente. E talvez, daí eu coloco de novo uma outra questão para a gente pensar. Essa outra formação talvez ainda não esteja claramente definida para nós que atuamos na formação de professores da educação básica. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa que é fundamental. Ou a gente ensina, pode mudar, que nossos alunos e nós também somos humanos e nós temos que fazer uma formação humana. Uma formação que prime pela ética, que tenha estética, que a acolha e que a faça ser uma educação para a cidadania. E essa educação para a formação humana, e por que eu digo para a educação para a formação humana? De novo eu vou falar da geografia, mas não é só a geografia que estuda isso. Nós todos somos natureza. Quando nos colocamos naquele barco, que eu dizia, naquela nave, nós todos somos natureza. A árvore nasce e morre, a floresta, se não é derrubada, ela tem seu tempo de vida também. As formações geológicas se formam, não interessa falar da geografia. Interessa falar que nós também somos natureza. E como é que nós somos natureza como uma árvore? Não, nós não somos natureza como uma árvore. Nós somos natureza que se transforma em humanidade pela educação. Nós somos humanos. E aí que está a educação para a formação humana. É essa educação que tem que valer, é essa educação que tem que ser feita. Não tem regra, não sei se alguém um dia vai conseguir escrever as regras, não sei se os desdobramentos da BNCC vão nos ajudar alguma coisa nisso, pode ser que sim, pode ser que talvez. E daí essa educação para a formação humana, vejam bem, nessa ideia que eu tenho, nós também somos natureza e nós nos transformamos em humanos pela educação, pela formação humana. Então vamos fazer uma educação para a formação humana e não para robô, que vai responder coisas que a inteligência artificial pode responder do jeito que ela quer e que ela inventa, que às vezes acerta, às vezes é completo absurdo. Faço a experiência para ver. Mas uma educação para a formação humana, na formação dos professores, onde nós temos que considerar a dimensão técnica e a dimensão pedagógica. Essa dimensão técnica é a dimensão epistemológica.
é a dimensão do conteúdo. O que é formar um professor num curso de educação? E no meu caso, o que é formar um professor num curso de geografia? O professor num curso de educação, para ser formado, tem que conhecer a epistemologia do que seja a sua formação. Tem que conhecer conteúdo, tem que saber conteúdo. Porque se não vai saber conteúdo, ele vai ficar fazendo discurso e ele vai ficar dizendo para o aluno que aquele senso comum que ele tem, até preconceituoso, de ignorante, que ignora, não de burro, de ignorante, que ignora, é o que vale. Não é. Ele tem que aprender para deixar de ignorar, para poder aprender. Então, no curso de formação, a dimensão técnica é fundamental, extremamente necessária. E essa dimensão técnica é aquela dimensão epistemológica. E aí eu trabalho muito com pesquisa da educação infantil e educação nos anos iniciais. Eu e colegas que estão aqui também, na educação nos anos iniciais, que a gente chama de anos iniciais. Onde lá também tem geografia, se não tem história, tem geografia. E o professor que forma no curso de pedagogia não tem habilidade para fazer esse tipo de formação. Mas ele tem que ter um caráter de perspectiva de que aquele conteúdo que ele está estudando, que ele está trabalhando, tem que ter uma dimensão técnica, pedagógica. E essa dimensão pedagógica me diz o quê? Para quê? Para quê? Para que eu estou ensinando isso? Para que eu tenho que ensinar para o aluno que as galinhas vivem desse jeito na área de biologia? Para que eu tenho que ensinar para os alunos que o trajeto da casa dele até a escola é desse jeito? Ou para que eu tenho que ensinar para os alunos que ele tem que ouvir a história do avô dele, que veio de imigrante da Itália, da Alemanha, da Polônia, sei lá da onde? Para quê? É a dimensão pedagógica. Se a gente não tiver a dimensão pedagógica, a gente vai só ficar na questão técnica do conteúdo. E daí eu dizia, eu faço pesquisa com professores de anos iniciais e com professores que atuam nos anos iniciais. E uma grande questão, e eu também fiz magistério, e uma grande questão que a gente fazia era fazer materiais didáticos, aquelas caixinhas bonitinhas que me ajudavam depois a dar aula. Para quê? Elas podem ser bonitinhas, podem ser interessantes, mas eu tenho que saber para quê. E às vezes o curso leva muito mais tempo fazendo aquelas coisas bonitinhas. Eu tenho um colega que diz que tem alguns cursos que são de EVA. EVA você sabe o que é. Então eu fico recortando e fazendo aquelas coisinhas. A dimensão técnica é fundamental e a metodologia para eu trabalhar essa dimensão técnica vai ser medada pela dimensão pedagógica. Para que eu estou ensinando a formar professores? Eu dizia que a dimensão técnica na formação dos professores, mas a dimensão técnica na escola também. As condições efetivas da escola em suas características externas e externas. E eu tenho um conceito de geografia que eu estudo, que é o conceito de lugar. Mas é um lugar que não é aquele meio que eu vivo. É o lugar que me permite, se eu conseguir entender o lugar que eu vivo, os parâmetros teóricos que eu tenho, que vem lá de cima da dimensão epistemológica e da dimensão pedagógica, eu vou saber o que é para fazer, para analisar as condições efetivas do lugar. Em que lugar que aquela escola está? Naquele lugar onde não tem... Aqui está frio, hoje eu estou com frio. Só que nós saímos lá do Rio Grande do Sul, no dia anterior tinha sido 5 graus nos lugares que nós moramos e que não é lugar de serra. A criança tem sapato para ir na escola, tem roupa para ir na escola. Por que nós não podemos ensinar o clima pensando nisso? Por que nós não podemos entender que aquela criança que está passando frio, ela tem dificuldade de aprender? E nós temos que achar o jeito de aprender. De que jeito? Não sei. Hã? Desculpa. Entendendo aquele barulho? Nós temos que ensinar essa perspectiva. Tem que ensinar essa perspectiva. Então, conhecer o lugar para compreender o mundo. Por quê? Porque aquilo que acontece no lugar
aquela criança que está na minha sala de aula é pobre, é miserável, não tem roupa, não é porque o pai dela é preguiçoso e não quer dar roupa para ela, mas é porque pelas condições do mundo globalizado que ele vive, essas são as condições que ele tem. E nós precisamos conhecer isso. Então daí eu tenho um texto, inclusive, que diz estudar o lugar para compreender o mundo. Na aula, os conteúdos curriculares. Nós temos que trabalhar com conteúdos curriculares. É isso que vai dar o conhecimento para o aluno. E ao trabalhar com os conhecimentos curriculares, qualquer conhecimento curricular de qualquer disciplina que a gente vai trabalhar, a gente tem que ter muito claro para que esse conteúdo e para que eu quero ensinar o que é esse conteúdo e para que eu quero ensinar esse conteúdo. O professor tem que saber, ele não precisa fazer discurso para o aluno, por que ele tem que estudar isso, o que é. O professor tem que saber isso claro para ele, para dar a condução do porquê e do para que esse conteúdo. E aos alunos, sempre pensando na formação humana, os alunos, porque eles têm que ter acesso ao conhecimento. Tendo acesso ao conhecimento, eles conseguem promover as abstrações e pensar que aquilo que ele vive, não é só ele que vive, tem outros lugares que também é assim. Mas quais são os outros lugares? E daí nós vamos poder estudar e compreender o mundo. Nós não podemos restringir uma criança pequena a estudar só o seu lugar pelo seu lugar. Nós temos que fazer com que uma criança pequena aprenda o seu lugar, conheça o lugar em que ela vive e consiga entender que aquilo que ela está vivendo ali não é por castigo para ela, mas é a condição que aquele mundo desigual nos dá. Então, nesse sentido, o acesso ao conhecimento permite promover as abstrações, sair da ignorância, do ignorar, para conhecer e construir um pensamento próprio. E daí tem muita gente que não gosta que as crianças construam um pensamento próprio aberto. Por quê? Porque ela vai questionar. E se uma criança questiona, que bom que ela questiona. É sinal que ela saiu daquele lugar de desigualdade, que ela está exercendo a sua cidadania. Mas para isso o acesso ao conhecimento é fundamental. A gente não pode pensar que quanto mais gente ignora, entendo bem o conceito de ignorante que eu estou falando, mais gente que ignora as coisas, que é ignorante das coisas do mundo, é melhor para poder, talvez seja melhor, mas não é melhor para a cidadania. E nós queremos uma educação para a cidadania. É isso que me move a ser professora ainda depois de aposentada e estar aqui a convite da Karina, com os colegas trabalhando nisso aí. Então, a gente vai fazer isso, construir um pensamento, trabalhando com as ideias do senso comum, sim, trabalhando com aquilo que o aluno conhece, aquilo que os pais dele dizem, que ele aprendeu com os avós. Reconhecer que aquilo é o cotidiano dele, mas reconhecer que aquela realidade daquele lugar é uma realidade que é construída, ela não é dada, nem pela natureza, minha gente. O que aconteceu em Porto Alegre um mês atrás, vocês acompanharam. Um ano atrás, né? Um ano atrás. Não, o mês passado nós estávamos comemorando o ano, mês de maio. Todo mundo ouviu no noticiário, quem é de lá sabe o que foi horrível aquilo lá. Então, não é nem a natureza que é única e é estável, e é permanente e é perene. Não. A natureza também é construída. Quando derrubamos árvores, quando nós desviamos rios, etc, etc, etc. Não vou entrar nas coisas da geografia. Então, conhecer o lugar, verificar os problemas socioambientais e fazer as abstrações é a coisa fundamental da criança. Todo mundo já viu aquela figurinha, eu ainda tenho um tempo, né? Todo mundo já viu aquela figurinha onde diz que todo mundo é igual. Só que aquela criança que está na cadeira de rodas não enxerga, o muro está aqui. Ela está na cadeira de rodas, ela não enxerga. Aquela criança que é pequena, ela tem que se escorar toda para ver. Aquele que é alto enxerga bem o que tem lá do outro lado. Isso é igualdade? Não, não é igualdade. Porque a condição que eles têm, e essa é uma coisa muito
visível da gente. A condição que eles têm é uma condição que não permite ter igualdade. Então a gente busca a equidade. E a equidade é achar o jeito de todo mundo conseguir enxergar para além. E a gente só pode fazer isso se a gente conseguir fazer com que as nossas crianças tenham conhecimento. O professor que nós formamos aqui nos cursos de pedagogia, com as políticas públicas que nós temos, consegue fazer isso? Exercer a cidadania é ser humano com consciência. O que é formar para a cidadania? Vou repetir só, pode passar ali. É só repetir o que eu já disse. É ser sujeito que tem conhecimento e que se reconhece com os direitos humanos. É saber pensar sobre a vida humana, sobre a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos e dos seus grupos. É sobre conhecer o que acontece no lugar e qual o poder que se identifica ali. Quem é que manda nesse lugar? Que direito à palavra cada um tem nesse lugar? O que precisa saber para viver bem. Ter acesso ao conhecimento e saber pensar com independência é ser sujeito da sua vida. E daí a outra figura, que vem lá, adiante dessa. Isso aí foi o que eu li agora. A Mafalda pensando que o mundo é melhor. É possível? Eu acredito que seja possível, senão não estava trabalhando até agora. E quero brigar para isso. E alguém dizia ali no começo que nós somos professores para fazer, professor como sinônimo de resistência, para fazer a reexistência. Isso é uma coisa forte para nós. Agora, quanto tempo nós perdemos com coisa que não tem necessidade de trabalhar, esquecendo que nós temos que trazer o aluno ao mundo do conhecimento, para ele aprender a pensar e para ele saber que ele pode até ter lado, mas ele tem que saber dialogar com o outro lado também. Eu sempre gosto de dizer, eu sou uma professora que tem lado, mas eu tenho que conviver, tenho que discutir com quem não tem. Quem sabe que aluno que eu vou ter na minha frente? Eu tenho que aprender a conviver. Então, o mundo ainda é possível. E daí, para ir para o encerramento, Karina, eu diria, eu tenho que pensar, e essa é a minha pesquisa agora do CNPq, que eu estou tentando contradizer os grandes teóricos da educação. Saiu o som. Os teóricos se manifestaram, os espíritos teóricos. Eu vou pegar o outro, mas tem pilhas. Não, mas eu vou no outro, porque agora eu estou terminando. Tá, fica aqui pertinho de mim. Tá. Obrigada. Agora foi. Tá. É pensar, eu diria assim, a minha grande questão agora, e olha que onde é que eu me meti. Quando eu leio todos os teóricos da educação que vocês leem, e que nós também temos que ler porque nós trabalhamos com ensino de geografia. O professor em sala de aula, com toda essa realidade que eu botei ali para vocês, ele consegue produzir conhecimento com seus alunos? Eu junto com a Cláudia, nós trabalhamos isso, que vai falar outro dia, e com um outro colega, que é teólogo, que é sociólogo, e não sei o que mais lá, né, Cláudia? A gente está trabalhando isso. Pensando na ideia de superar os círculos concêntricos, que tu estuda a partir do meio, quem é que eu sou, como é que eu me situo, o que tem em cima de mim, embaixo, na frente, e tentando pensar que se o professor sabe os parâmetros da dimensão técnica do que ele está ensinando, e ele tem uma dimensão pedagógica, ele sabe fazer uma dimensão crítico-reflexiva com os seus alunos. Será que nós estamos conseguindo fazer isso nos cursos? Quem é aluno dos cursos de pedagogia está conseguindo acolher isso dos professores aqui no curso? Os nossos, das professoras, os meus alunos, nossos alunos?
Isso significa a busca de uma educação emancipatória. Emancipatória para quê? Ser um sujeito que sabe pensar e pensa com a cabeça própria, que não sai marchando atrás dos outros, literalmente e metaforicamente. Ser um sujeito que tem uma dimensão crítico-reflexiva. E se ele tem uma dimensão crítico-reflexiva, ele vai poder conseguir entender que tem um outro lado, os outros que pensam diferente. E ele vai poder discutir com o outro também. E daí vamos nos armar com todas as coisas que nós temos para dizer, que é possível. A compreensão crítica dos conteúdos e do ensino tem que ser sempre referida às suas historicidades. Quem é, quem somos, quem é nosso aluno, quem é a família do nosso aluno, aonde que ele vive, como é que ele vive. E o professor, de posse dos seus conhecimentos, sabendo-se historicamente constituídos os conhecimentos, aquele conhecimento que estava no livro didático que eu estudei, não vale mais para o meu aluno, para a minha neta, que vai estudar agora. Por isso eu sou muito curiosa de olhar o que minhas netas estão aprendendo. Eu tenho 4. De olhar o que as minhas netas estão aprendendo na escola. E eu acho que eu não irrito elas, porque quando elas não moram na minha